essa é a tela, digamos assim, a capa de abertura, o que nós vamos conversar. Eu já venho divulgando isso já há bastante, pelo menos uma semana no LinkedIn, e o objetivo é esse, evitar falsos diagnósticos na interpretação dos riscos psicossociais. Meu nome é Ayrton Quitico, eu sou diretor do CIGWeb, sou membro da COPSOC International Network, com muito orgulho. Ela tem 170 membros no mundo, no Brasil são 14, e eu faço parte, sou um desses 14 felizardos. Bom, eu quero começar essa apresentação com uma afirmação que talvez pareça estranha à primeira vista. Nem todo resultado classificado como risco representa por si só um risco psicossocial. Eu quero que vocês pensem por alguns segundos nessa frase, porque se ela estiver correta, significa nada mais, nada menos que uma empresa pode estar direcionando tempo e recursos para resolver um problema que, na realidade, talvez não exista e que seja apenas resultado de uma interpretação feita de forma inadequada. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar agora com vocês. Então, antes de prosseguir, eu quero deixar algumas coisas muito claras. Primeiro, a apresentação não é uma crítica ao COPSOC, até pelo contrário. Eu considero o COPSOC uma das melhores ferramentas do mundo para avaliação. Como disse, sou membro da rede do COPSOC International Network. E também não é uma crítica aos profissionais que realizam essas avaliações. O desafio não está em aplicar o instrumento. Existe muita preocupação com a forma, instrumentos validados, confidencialidade dos dados, mas existe, talvez, pouca ou nenhuma preocupação com o conteúdo. E o conteúdo é a interpretação daquilo que foi avaliado, daquilo que é o resultado da aplicação do COPSOC. Então, o desafio está justamente aí, em como interpretar corretamente os resultados que o COPSOC produz. E foi justamente procurando responder esse desafio que nós criamos e idealizamos um produto, vou chamar de produto, é uma solução, uma ferramenta, chamada COPSOC Insight Matrix. Vou mostrar para vocês, basicamente, como é que ele funciona. E para orientar, então, a nossa conversa, eu proponho, nesse momento, 3 objetivos principais. O primeiro deles é esse que está. Entender por que interpretações isoladas podem levar a falsos diagnósticos de riscos psicossociais. Segundo objetivo, compreender por que o COPSOC deve ser interpretado não de uma forma pontual, veremos isso na sequência, mas de uma forma sistêmica, de uma forma integrada, uma dimensão considerando as outras. E terceiro, como eu comentei inicialmente, apresentar o COPSOC Insight Matrix. É um modelo desenvolvido para tornar estas interpretações mais consistentes, mais confiáveis e, especialmente, dar a elas uma metodologia científica padronizada. Ou seja, as interpretações devem independer do olhar de quem está interpretando, porque esse viés é fundamental no entendimento no resultado final. A partir dessa introdução, que já ficou um pouquinho longa, eu quero dizer o seguinte: se vocês passarem, então, a olhar o relatório de avaliação dos riscos psicossociais de uma outra forma, uma forma diferente da que venho olhando até agora, eu já vou me sentir extremamente gratificado e os objetivos desse webinar vão estar plenamente atingidos, ou alcançados, melhor dizendo. Basicamente, existem 2 maneiras de avaliar riscos psicossociais. Uma que nós denominamos de interpretação pontual e outra, interpretação integrada. A pontual é uma fotografia, ou, trazendo para a área médica, uma radiografia. E a integrada é, considerando a fotografia, o vídeo, ou uma tomografia computadorizada. E, evidentemente, que são interpretações muito distintas uma da outra.
Para nivelar o conhecimento, aqui está a estrutura hierárquica do COPSOC, para quem não conhece, ou, enfim, para deixar bem consistente o que nós vamos tratar. O COPSOC ele é constituído por domínios, que são as exigências do trabalho, e esses domínios têm as suas dimensões. Existem no COPSOC 7 domínios, que são as áreas temáticas, aí representada por exigência do trabalho, e penduradas no domínio tem as dimensões. No caso, esse tem 5, mas eu só apresentei, se resumi aí por 3. E no fundo da imagem, a tradicional representação do COPSOC, ele transforma o resultado das questões, que são balizadas na escala de Likert, de 1 a 5, ele transforma nesse que nós chamamos de efeito sinaleira, que é apresentar de uma forma visual, e isso fica muito intuitivo, dimensões que o vermelho representa risco, o amarelo representa uma inconclusiva, ou seja, ele não é risco, mas também não deixa de ser. E o verde, esse sim, totalmente favorável, para usar um termo que a própria metodologia do COPSOC utiliza. Quando nós vamos para a análise pontual, o que a gente observa? Pegando aí a tradicional imagem do COPSOC, vocês observam que nessa imagem existe uma dimensão, que é a exigência cognitiva, que é a dimensão mais, digamos assim, mais saliente, que mais aparece. Essa exigência é onde se concentra o maior percentual de empregados. A análise pontual vai se debruçar sobre ela, vai analisar essa dimensão. E esse diagnóstico, vou me tornar repetitivo muitas vezes, esse diagnóstico é um diagnóstico incompleto, porque ele considera única e exclusivamente esta dimensão. Ele é uma fotografia, ele é uma radiografia, ele não é nem um vídeo e não é nenhuma tomografia computadorizada. Ou seja, ele tem importância? Tem, mas a gente vai contextualizar a importância da análise pontual, considerando isso que aí está. O que significa fazer uma análise pontual de uma exigência cognitiva que aparece como um grande número de pessoas expostas? Eu vou esperar que vocês leiam. Isso está dizendo o seguinte, que essa condição, essa dimensão, implica uma sobrecarga mental, fadiga cognitiva, desgaste psicológico, ou seja, risco psicossocial identificado. E aqui um pouquinho de história. Essa análise pontual, em fevereiro deste ano, eu a fiz para um cliente. E ao apresentar para o cliente, eu estava muito satisfeito, achando que eu estava fazendo um trabalho realmente significativo. Quis o destino que esse cliente recebesse, poucos dias depois, uma demanda do seu jurídico por um ex-colaborador, um ex-empregado, que estava movendo uma ação civil de reparação por danos morais por burnout. E o jurídico solicitou, então, ao colega um parecer a respeito da condição daquele ex-colaborador na empresa. E o colega ficou muito satisfeito porque tinha do Sigweb um laudo, um relatório. E ao olhar o relatório, ele se deparou com isso aí. Gentilmente, e de uma forma muito considerativa, e eu tenho com ele um grande apreço, porque a partir dali as coisas mudaram muito, muito radicalmente na maneira pela qual a gente passou a encarar a interpretação. Ele argumentou comigo que aquele risco não dizia respeito à empresa. E ele não só argumentou, como ele me mostrou alguns indicadores muito precisos, especialmente indicadores de riscos psicossociais, de benefícios B91 por eventuais condições psicossociais. A empresa tem ou tinha, durante um ano, 2 ou 3 B91, nenhum deles para o psicossocial. A empresa tinha 5 afastamentos no ano,
sendo que desses 5 afastamentos por CID, 5 afastamentos por CID-F psicossocial, sendo que desses 5, 3 eram deste ex-colaborador. E a empresa, o turnover muito, muito, muito reduzido, as pessoas raramente pediam demissão, ou seja, os principais indicadores de uma empresa que possa ser considerada lesadora não correspondiam à realidade do que o relatório estava apresentando. Alguma coisa não estava fechando. E se alguma coisa não está fechando, cabe a gente resolver e ver o que está acontecendo. E aí nós vamos estudar o assunto. E ao estudar o assunto, eu me dei conta, o básico do básico, que a avaliação de riscos tradicionais, os físicos, químicos e biológicos, eles medem o risco no ambiente. A avaliação dos riscos psicossociais não mede no ambiente. Ele mede a organização do trabalho representada pela repercussão de diversas condições no indivíduo, no trabalhador. Tanto que é ele que aponta, através do questionário e da resposta às questões, evidentemente, ele que aponta o que os achados a partir da aplicação do questionário. E um outro aspecto também muito interessante é o seguinte: o trabalhador não está exposto a um risco único. Por exemplo, o ruído está exposto ao ruído, o biológico ao biológico, o químico, o benzeno ao benzeno, mas no psicossocial ele não está exposto a um risco. Por exemplo, uma exigência cognitiva não está exposto a uma exigência cognitiva, não, ele está exposto a uma exigência cognitiva, exigência emocional, conflito de papéis, conflito trabalho e família, insegurança laboral, satisfação com a empresa, satisfação com o trabalho, ou seja, todas aquelas dimensões que aparecem no PSOC interferem nas suas respostas. E essas dimensões, elas exercem uma influência no trabalhador. E essa influência tem dois sentidos. Uma influência de pressão, que são condições que amplificam uma determinada condição, e uma influência de proteção, que são aquelas que protegem, que atenuam o trabalhador. Com isso, mudou o cenário. E aí voltei a estudar o manual com muita atenção.